pedia ao João que nos apresentasse ou nos explicasse o que é que se passou aqui com esta Audi A4 que não pegava a quente. Boa noite, João, força. Boa noite a todos. Vamos iniciar então aqui a nossa apresentação com esta avaria, neste caso no Audi A4. No entanto, isto é aplicável também a outros modelos do grupo que equipavam com o mesmo motor e têm o mesmo sistema. Nesta situação, o reparador ligou-nos, já tinha inclusive efetuado diversas substituições de componentes na tentativa de resolver a avaria, porque não iniciou o diagnóstico pelo procedimento correto, começou por tentar substituir algumas peças para reparar a avaria, e vamos agora explicar as indicações que lhe demos para iniciar todo o procedimento do início para diagnosticar a avaria corretamente. Neste caso, não existiam quaisquer códigos de avarias e por isso também dificulta sempre o diagnóstico. Existiam algumas zonas que eventualmente poderiam causar esta avaria, como o circuito de combustível, o circuito de arranque do motor, poderia só falhar também a quente, ou mesmo uma falha do sensor da cambota. Então, nesta situação, e sendo que a avaria só se manifestava a quente, a questão de custar a pegar ou não pegar de todo, e o carro por vezes apresentava também um funcionamento muito irregular, sempre só a quente, a frio, tudo estava ok. Devemos então começar por colocar o motor nessa condição de funcionamento para poder simular a avaria, conectar o equipamento diagnóstico e, neste caso, visto que não temos qualquer código de avaria que nos dê uma dica para onde começar a reparação da avaria, o diagnóstico e posterior reparação, devemos efetuar uma consulta dos parâmetros completos do motor para perceber, através dos valores apresentados, onde é que poderia estar a eventual falha. João, deixa-me só interromper-te aqui e tocaste aí num ponto importante das condições de aparecimento do erro, e uma vez que só se manifestava a quente, um dos aspectos importantes é nós tentarmos logo reproduzir as condições de aparecimento do erro. E daquilo que eu me vou percebendo, quer do acompanhamento do vosso serviço no suporte técnico, quer também das formações, é que às vezes até nos dificulta a nós e ao reparador, como é óbvio, a identificação da avaria pela falta destas condições de aparecimento. Por isso é aí um aspecto pertinente, e só para reforçar aquilo que falaste, das condições de aparecimento. Não vale a pena a gente estar aqui a tentar procurar uma avaria quando, na verdade, se o motor está frio e ela aparece a quente, não vamos ter grande solução, ou grande eficiência, melhor dizendo. Desculpa só, João, foi só para complementar aqui esse ponto que acho que é pertinente e acho que é importante. Sim, claro, neste caso uma consulta de parâmetros a frio iria nos indicar que tudo estava bem, na realidade não estava. Sim. Nesta situação, e alguns dos valores que vamos aqui apresentar são também genéricos para inclusive outros carros, como por exemplo aqui a rotação na fase de arranque, dada pelo motor de arranque, que ronda normalmente as 250, as 300 rotações por minuto. Neste caso temos o ângulo de sincronização de 0, isto ajuda-nos a comprovar o correto ponto do motor. Poderia ter sido efetuada alguma reparação ao nível da distribuição, alguém ter mexido, não ter utilizado o equipamento correto para colocar o motor no ponto, e nunca sabemos o que é que foi feito anteriormente, por vezes não nos é contada toda a história. Era também importante ter em atenção controlar o valor da temperatura do combustível, as pressões do funcionamento do sistema, neste caso, sendo um motor com sistema de combustível por injetor-bomba, a pressão de funcionamento do circuito de baixa pressão, e depois a pressão que a bomba faz para alimentar posteriormente os injetores. É importante também verificar todo o estado de todas as tubagens e uniões. Poderá eventualmente também existir alguma entrada de ar no circuito que faça estes sintomas. Depois de efetuarmos então, de pedirmos ao reparador que neste caso efetuasse a consulta
detalhada de todos os parâmetros da unidade do motor, foi então detectado que a temperatura do combustível subia acima do limite máximo, e quanto mais quente estava o combustível, maior era a dificuldade do carro a pegar, e inclusive se insistíssemos muito a temperatura subia até um ponto em que o carro acabava mesmo por se desligar e por ir abaixo. Este carro está equipado, como podemos ver aqui à esquerda, e possivelmente muitos de vocês já conhecem, visto também a idade do carro, e já é um sistema já muito antigo e partilhado por vários carros do grupo Volkswagen. Está equipado no filtro de combustível com uma válvula de pré-aquecimento do combustível, que basicamente é um termostato para o combustível que abre e fecha, tem 2 circuitos internos, e ou envia o combustível diretamente para o retorno, ou para a linha de alimentação, ou, quando a temperatura aumenta, envia o combustível para a linha de retorno. E é isso que é apresentado aqui nestas duas imagens à esquerda. Neste caso, temos também aqui a imagem à esquerda, então, do filtro em questão, a válvula que se refere a esta aqui que está a apontar com a seta vermelha, e era este todo o causador da avaria, uma peça muito simples, com um custo muito reduzido, mas que neste caso, também pela ausência de códigos de avaria, dificulta bastante o diagnóstico, e às vezes podemos começar a ter custos com a reparação desnecessários, porque o diagnóstico não foi feito inicialmente da maneira correta, e era uma peça relativamente simples, relativamente barata, e entrámos aqui por custos maiores desnecessariamente. Isto, por acaso, é um exemplo engraçado, porque já não é uma viatura propriamente nova, né? Já é uma motorização bastante batida aí no mercado, e mesmo assim, nós, em veículos desta, já com alguma idade, continuamos a receber alguns pedidos de suporte para incidentes que até são mais ou menos recorrentes, e depois também dá para perceber aí a valência da utilização aqui da nossa ajuda e com a informação adicional que temos. João, perguntava daqui já não na perspectiva técnica, digamos assim, mas mais numa de técnica, mas sim técnica diagnóstico. Imaginando que não há nenhuma TSB para este incidente, como é que o reparador pode arquitetar aqui um diagnóstico, assim, partindo de um cenário em que não tem códigos de defeito, não é? É quase aquele cenário péssimo para os técnicos, não tem códigos de defeito, tem um sintoma, ok, como é que eu agora devo arquitetar o meu diagnóstico numa situação desta? Esta situação, claro, sem códigos de avaria, e se também não tivermos acesso a nenhuma documentação que nos possa ajudar com um ponto inicial por onde devemos começar o diagnóstico, o mais importante mesmo é fazer uma análise completa de todos os parâmetros da unidade do motor, mas uma análise efetiva, ou seja, olhar para os valores e perceber que valores são aqueles e que valores deveríamos ter, não olhar na diagonal, porque olhando na diagonal pode-nos parecer que está tudo ok, mas devemos analisar de facto tudo com muita atenção, porque sem códigos de avaria, sem nenhum documento que nos possa dar uma pista sobre eventual avaria, é importante, através dos parâmetros, conseguir apanhar algum parâmetro que esteja fora das normas, e isso aí vai-nos indicar que a falha pode estar num ou noutro sítio. E essa, penso que seja a abordagem mais correta a uma situação destas. E, no fundo, aqui a lição a tirar deste exemplo, não é? Mais do que a própria solução técnica, é aqui a técnica do diagnóstico de encontrar a avaria.